Bem-vindas a mais um mergulho profundo no nosso material. Hoje, a gente vai dissecar um tema que está literalmente na cara de todo mundo o tempo todo: o papel da emoção no debate público de hoje. Analisando a nossa fonte, que explora exatamente esse choque entre as nossas reações mais instintivas e a realidade dura e crua dos fatos, a gente vai tentar entender como esse excesso de sentimentalismo pode estar distorcendo a forma como a sociedade enxerga o mundo. O texto base dessa apresentação faz uma crítica bem direta, mostrando como a busca pela verdade acabou sendo atropelada por reações passionais. É o tipo de reflexão que tira a gente da zona de conforto e exige um olhar bem mais analítico sobre a realidade. Então vamos lá. Bom, para começar de verdade, a gente precisa encarar a grande tensão que guia toda essa análise. Pensa bem, quando surge uma informação nova, principalmente se for algo difícil ou polêmico, a primeira resposta quase sempre vem do estômago, né? Vem aquela onda de raiva, de alegria, de amor profundo ou de ódio visceral. Mas a grande sacada filosófica aqui é: até que ponto essa enxurrada de sentimentos não está simplesmente cegando a compreensão do que de fato está acontecendo? Se a gente transforma qualquer dado, qualquer notícia, em um campo de batalha emocional, será que a capacidade de observar as coisas com clareza não está indo para o ralo? Para deixar isso bem cristalino, o autor propõe uma analogia fortíssima. Imagina a seguinte situação: um paciente entra no consultório e um médico entrega um diagnóstico pesado, tipo um câncer. A reação emocional imediata pode ser de revolta pura. A pessoa pode ficar furiosa com o médico por estar trazendo aquela notícia terrível. Mas, do outro lado dessa moeda, a gente tem a substância. O fato é que a raiva não vai alterar as células do corpo, certo? A indignação, por maior que seja, não cura a doença. O fato objetivo da condição médica continua exatamente o mesmo. Não importa se a reação é de choro desesperado ou de uma negação otimista. A substância do problema simplesmente não liga para a resposta emocional de quem a recebe. Parte 1. O custo da emoção e o desgaste físico desse envolvimento. Entendendo essa diferença brutal entre o que a gente sente e o que realmente é, a análise aponta para um efeito colateral grave. Reagir de forma passional a absolutamente tudo não prejudica só a lógica, traz um impacto prático para o corpo humano. A fonte diz com todas as letras que dar uma ênfase emocional para qualquer assunto exige um investimento tremendo de energia. Energia física mesmo, aquilo que desgasta, que cansa. Viver nesse estado de alerta constante, achando que cada notícia exige uma declaração imediata de guerra ou de amor, é como tentar correr uma maratona mental todo santo dia. E o resultado disso? Exaustão pura. E claro, uma mente exausta perde completamente a clareza para discernir as coisas com inteligência. E isso nos leva à parte 2. O fim da alta cultura e a criação de um ambiente hostil ao intelecto. Saindo um pouco do nível pessoal e olhando para o macro, para o funcionamento do país inteiro, o autor traz o conceito de alta cultura, focando bastante no cenário brasileiro. Basicamente, a alta cultura seria aquele ambiente onde o conhecimento tem valor por si só, sabe? Onde o debate sério e a busca pela verdade são o objetivo final. O argumento central é que houve uma destruição sistemática desse ambiente por aqui. E quando essa base desmorona, o que sobra um cenário de pura hostilidade à vida intelectual. Quando o simples desejo de crescer através do conhecimento desaparece, fica claro que o ambiente como um todo virou inimigo da inteligência. E esse esvaziamento da cultura cria um verdadeiro efeito dominó. Primeiro, como a gente viu, vem essa hostilidade profunda ao conhecimento. Daí, a própria busca pela verdade é simplesmente jogada de escanteio. Por quê? Porque dá trabalho. Não gera aquele retorno rápido dos aplausos na internet. O que nos leva ao terceiro ponto. Atitudes públicas viram apenas demonstrações baratas de afeto ou repulsa. É uma redução muito triste da nossa capacidade de analisar as coisas. O debate inteiro, que deveria ser rico, cheio de nuances, encolhe para um botãozinho binário de curtir ou não curtir. A complexidade do mundo real não cabe nessas duas caixinhas, mas infelizmente é só assim que o discurso parece operar hoje. Parte 3. A superficialidade do debate público como um sintoma político. Onde isso tudo fica mais óbvio? Na política, sem sombra de dúvida. É nessa arena que a hostilidade intelectual bate ponto todo dia. E olha só essa proporção que a análise destaca. Algo em torno de 90% de tudo que é debatido em público é interpretado não pela mensagem em si, mas com a mentalidade de uma torcida organizada. 90%. Quase toda a energia vai para decidir em frações de segundo de qual lado se está. É sempre a favor ou contra. Sobra só uma fatia minúscula, uns 10%, que realmente foca na substância, na análise objetiva do fato. Criou-se essa ilusão de que é uma obrigação moral ter uma opinião superinflamada sobre qualquer assunto, e isso sufoca totalmente o pensamento crítico. Para não ficar só na teoria, o autor usa um caso bem prático da política brasileira, a condenação do Zé Dirceu. E, independentemente de posições partidárias, a dinâmica ilustra perfeitamente o argumento.
De um lado, existe o ruído, um mar de pessoas aplaudindo como se fosse a final de um campeonato, e outro mar de pessoas profundamente revoltadas. Mas no meio dessa gritaria toda, cadê a substância? O debate que realmente importa, se houve crime, se existem provas robustas, como a lei deve ser aplicada, simplesmente evapora. A verdade dos fatos vira um detalhe irrelevante perto da vontade de comemorar ou protestar. Não tem análise, só tem torcida. O que nos traz a regra de ouro de toda essa reflexão? Uma regra que, se a gente aplicasse no dia a dia, mudaria o jeito de consumir qualquer notícia. É o seguinte: a substância de um problema de forma alguma pode ser julgada pelas consequências agradáveis ou desagradáveis que ela traz. Ou seja, um evento não vira mentira só porque deixa um grupo triste ou prejudicado. E da mesma forma, algo não se torna verdade só porque traz alívio e motivo para festejar. A verdade é soberana e, quer saber, ela é completamente indiferente aos nossos sentimentos. Chegamos à parte 4. A busca pela objetividade e como poupar a própria inteligência. Com esse cenário todo sugando a nossa energia, a pergunta que fica é: como a gente protege a mente? Como não ser arrastado para essa correnteza passional? A fonte nos dá alguns passos bem práticos. Primeiro, treinar o cérebro para receber uma informação nova e dar um passo atrás, segurando aquele impulso emocional imediato. Segundo, desapegar dessa ideia maluca de que é obrigatório declarar amor ou ódio o tempo todo. Não tem problema nenhum em só observar, processar ou até mesmo escolher não ter opinião sobre algo. E terceiro, o grande prêmio dessa postura: a preservação da própria inteligência e da energia física. A gente para de torrar a bateria à toa e evita aquela exaustão crônica que domina o debate atual. Para fechar a nossa exploração de hoje, fica aqui uma provocação para continuar martelando na cabeça. Depois de tudo que a gente destrinchou, será que é mesmo possível observar o mundo logo de cara, sem amar ou odiar? Talvez silenciar um pouco as emoções seja o preço que a gente precisa pagar para enxergar a realidade com total nitidez. Fica aí o convite para testar esse distanciamento na próxima vez que uma notícia bombástica pipocar na tela. Até o nosso próximo mergulho.